Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2023, cujo tema é Evangelho de Marcos, essa revista que é comentada pelo pastor Abenair Vargas Vieira, nosso amigo pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no campo ali da Fama, na linda e abençoada cidade de Goiânia, Goiás. E a lição de hoje, a lição de número 11, programada para o dia 12 de março de 2023, baseada em Marcos 13, do 3 ao 7, cujo título da lição é O Sermão Profético, o servo revela o futuro. E eu começo essa lição dizendo que aqui esta lição aborda o capítulo 13 de Marcos. E nós vamos encontrar aqui o sermão profético de Jesus. Vamos ver aqui o que levou Jesus a proferir esse sermão, a destruição do templo, a grande tribulação, a imprevisibilidade da volta de Jesus e os alertas que ele fez aos seus discípulos, ok? Vamos então ao ponto 1, o sermão profético do servo. Meus irmãos, próximo já ao fim de sua missão na terra, Jesus fez seu último discurso que ficou notório como seu sermão profético, que ele narrou em uma conversa particular com 4 de seus discípulos, conforme Marcos 13:3. Quando estavam saindo do templo, um dos seus discípulos, impressionado com a estrutura da edificação, disse: Mestre, olha que pedras e que edifícios! Marcos 13:1. Jesus responde no versículo 2: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Imagine isso na mente e no coração de um judeu que era praticamente uma consideração venerada pelo templo. Imagine, mesmo sendo discípulo do Senhor. Que palavra é essa que Jesus disse? Deve ter mexido com eles, não? E o Senhor diz isso. Nós estamos estudando Jesus revelando o futuro, é o objetivo da lição, ok? Nesta hora, Jesus inicia seu sermão profético. Ele vê aí espaço para começar e ele começa falando sobre a futura destruição do templo, o que de fato se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando o exército romano, sob a supervisão do general Tito, destruiu a cidade e derrubou o templo. Nós já falamos sobre isso também em lições anteriores. O historiador Flávio José relata que a destruição do templo foi flagelante para o povo judeu. E mais, o que eu falei, imagine se o templo era algo tão representativo e importante para eles, agora ver o templo sendo destruído. Imagine como isso deve ter sido realmente um flagelo para o povo judeu. Mas Jesus havia anunciado. Como primeiro sinal de advertência, Jesus alertou os discípulos para a necessidade de estarem alertas, para não ficarem enganados. E ele diz: olhai que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Marcos 13, 5 a 6. Jesus estava avisando a respeito de guerras e rumores de guerras. Ele disse: e quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Marcos 13, 7. O que nos leva a entender que princípio de dores será caracterizado por um aumento de conflito entre as nações. Nós estamos vivendo um tempo meio angustiante, conflitante. As pessoas estão aí inseguras, complicadas, com medo, é guerra aqui, guerra ali, rumor de guerra aqui, rumor... Tudo isso está previsto. Jesus falou isso quando ele estava na última semana dele. Na última semana ele já alertou, ele está na Bíblia, está aqui, ó. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, está tudo na palavra. Então, o que a gente tem que fazer? Nada. A única coisa que a gente tem que fazer é orar e evangelizar o máximo de gente que a gente pode, para trazer para Jesus, porque Ele é o nosso abrigo. Jesus é o nosso abrigo. Quem está em Jesus, pode acontecer o que acontecer, está no pavilhão, guardado pelo Mestre. Então, a garantia é essa que nós temos. Então ele avisou. Está tendo rumores de guerra? Então, e aí? Abra teu olho, abra o meu olho, vamos abrir o nosso olho. Vamos ficar ligados, irmãos, agora é hora da igreja ficar ligada. Sempre houve guerra, sempre houve, sempre. Então, pode ser que agora seja só mais um período, pode ser que não,
Mas uma coisa eu digo, eu acho, eu espero, eu tenho fé que nós somos a geração do arrebatamento. Se ele vir daqui 100 anos, eu não estarei mais aqui, nem daqui a 30 talvez. Mas eu vou continuar dizendo que eu creio no meu Jesus e eu sei que nós estamos vivendo o tempo dos fins. Porque se a gente parar de acreditar nisso, a gente baixa a guarda. E ao baixar a guarda, a gente abre espaço para uma perca de fé. E uma coisa que a gente nunca pode perder é a fé. Então a gente tem que avisar os irmãos na igreja. Não precisa ficar assustado, uma guerra lá, guerra cá. E aí, irmão, manda os irmãos tranquilizar aí para a oração. Lê a Bíblia, orar, fica feliz. Porque ainda que esteja caindo guerra, caindo pedras, né? Caindo saraiva, seja o que for. Lembra do Egito? Deus guardou o seu povo na terra de Gósen. Então, Deus guarda cada um de nós, irmãos. E a profecia tem que cumprir. Tem que cumprir. Quando chegar o tempo de Deus, aconteça. Vai acontecer. O Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam. Porque a sua palavra há de cumprir. Nada que Jesus falou não vai se cumprir. Tudo se cumpre. Muita coisa se cumpriu. Mas aquilo que não cumpriu ainda é porque não é a hora. Mas pode ter certeza que chegará esse tempo. Então o que nós temos que ter? Fé. A atenção na fé cristã precisa ser constante. Não temos dúvida de que devemos permanecer cautelosos quanto à vinda de Cristo, sendo criteriosos com os mentirosos que dizem ser o Cristo e permanecer na vigília contra os falsos profetas. E assim nós podemos ir agora ao ponto 2. O sermão profético continua. Meus irmãos, Jesus prossegue a sua narrativa descrevendo o cerco sobre a destruição de Jerusalém. Em Marcos 13:14, vemos Jesus discursando sobre a abominação do assolamento, se referindo à fala do profeta Daniel. Você vai ver isso lá em Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11, ok? Aqui, Jesus revela os últimos acontecimentos cujas profecias estavam conectadas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70, como eu já mencionei, e também com o período do anticristo e na grande tribulação. Wesley diz assim, Jesus adverte especialmente os cristãos, judeus que estiverem em Jerusalém e da Judeia, fujam o mais rápido possível. E continua, essa mesma advertência valia para a invasão romana de Jerusalém, que se daria no ano 70 depois de Cristo. Lucas 21, 20 e 24, lembrando que Daniel 9, 26 predisse essa invasão. Olha que extraordinário, lá em Daniel 9, 26 já estava prevista essa destruição de Jerusalém no ano 70, do templo no ano 70. Os acontecimentos do ano 70 prefiguram aquilo que acontecerá na metade da tribulação. E assim termina Wesley no seu comentário. Tudo isso, irmãos, está debaixo do governo divino. Ele tem pleno poder sobre todas as situações, inclusive nos dias de tribulações, de juízo e calamidade. Ele não esquece de que tem os seus escolhidos. É o que eu falei. Não se preocupa. Ele não esquece de que ele tem escolhido. Eu e você somos escolhidos de Deus. Não porque somos melhores, mas porque um dia ouvimos a voz. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou cear com você e você vai cear comigo. Todos aqueles que abrirem a porta para Jesus têm essa garantia. Se tornam um escolhido de Deus. Olha que maravilha. Está aí uma grande oportunidade para você. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, desanimado com religião, com igreja, está revoltado, rapaz, homem, mulher, volta para Jesus enquanto há tempo. Você é um escolhido, uma escolhida, mas precisa valorizar a escolha. Porque não adianta ser escolhido e não valorizar quem escolheu. Ele escolheu, mas você não valorizou. E aí, como é que fica, né? Por isso, podemos descansar, confiar e esperar naquele que sabe o que está acontecendo e permanece no controle de todas as coisas. Marcos 13, 23. A nossa segurança é essa, saber que tudo está no controle de Deus. Que maravilha! Jesus é o manancial de toda a verdade. João 14, 6, enquanto o diabo aniquila a vida e é o pai da mentira. O que o diabo é? Ele aniquila a vida, Jesus da vida. Jesus é a verdade, o diabo quem é? O pai da mentira. Infelizmente, muitos preferem acreditar na mentira do Satanás do que na verdade por Jesus, né? Fazer o quê, né? E assim a gente termina o ponto 2. Tudo isso eu extraí da lição para facilitar para você, professor, que a nossa salvação depende de estarmos vigilantes para vivermos
da forma que Jesus deseja que vivamos, evitando os falsos cristos e os falsos profetas e ocupando-nos zelosamente na obra de Deus. Imagine quanto esse roteiro pode ajudar você na sua aula, né? A gente procura aqui, está dando uma direção para você, mas nada do que isso, apenas dá uma direção. É a visão da editora que produz a revista e que alguém que ajuda a produzir, que lê, que internaliza o conteúdo e de uma forma didática e bem tranquila que eu estou tentando passar para você para facilitar o seu trabalho, professor. Podemos ir agora ao ponto 3, a vinda do Filho do Homem. Nós encerramos essa lição com o ponto 3 dizendo que a volta de Jesus será o apogeu desse evento, além de demonstrar a urgência de estarmos precavidos a fim de não sermos deixados para trás. Jesus, ao assumir a forma de servo, nos revela, conforme está escrito na palavra, mas daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos que estão no céu, nem o Filho, nem o Pai. Portanto, precisamos estar alerta em todo o tempo. E ele diz, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Devemos estar preparados em todo o tempo para que, quando ele retornar para buscar a igreja, nos encontrem ativos, com a nossa lamparina com azeite e acesa, e não adormecido de uma forma despreocupada. Não, temos que estar atento. Viva hoje como se Cristo voltasse a qualquer momento. Viva hoje, entendeu? Hoje ele pode vir a qualquer momento. Agora trabalhe como se ele fosse voltar daqui 50, 100 anos. Trabalhe. Ah, Jesus está voltando, vou parar. Não. Quanto mais eu creio na volta de Jesus, mais eu me motivo a trabalhar, fazer mais, fazer melhor, né? Qualidade nas coisas. O que me motiva a ser quem eu sou, fazer o que eu faço, é a certeza de que Jesus está voltando. Então eu gostaria, meu trabalho, a minha voz é que eu alcance as pessoas, alcance o seu coração. Minha intenção é que você seja alcançada para Jesus. Eu quero que Jesus encontre uma porta dentro de você e você abra o seu coração para Ele. E Ele entre na sua vida e você passe a ser um discípulo de Cristo, mesmo com fraquezas como eu. Mas você vai se esforçando cada dia, ok? Devemos estar preparados e vigiando e orando em todo o tempo, pois não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Por isso é importante ficar atento, permanecer fiel, crendo e perseverando até que Ele volte. E para encerrar, que o Espírito Santo continue guiando a igreja em toda a verdade. João 16:13, para não sermos enganados nesses últimos dias e perseverarmos em oração, vigilância e cumprindo a missão que o Senhor nos entregou, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por ficar comigo até agora. Se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar. Você gostou desse esboço? Acha que ele é útil para você? Você como professor, ele vai te ajudar? Você como não professor, mas uma pessoa que quer aprender da Bíblia, acha que vai te ajudar? Pode baixar, vou deixar aqui para você, aqui abaixo, na descrição do vídeo, gratuitamente para você, de professor para professor, com muito carinho. Deus abençoe, uma boa aula, até o próximo Foco na Lição.